E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui de volta para a nossa aula de revisão, né? Hoje a gente vai fazer a nossa prova de português aí, a nossa bimestral, tá? E conforme o roteirinho que vocês receberam, a gente vai revisar hoje aí os 3 conteúdos que vão cair na nossa prova, né? E a gente começa aqui pelos sinais de pontuação, tá? Compartilhar aqui com vocês. Que vocês já estão aí super antenados, né, com os sinais de pontuação, mas aí a gente dá uma revisadinha para poder na prova, ó, tá certo? Então a gente começa aí pelo ponto final. Ele vai indicar o final de frase. Tem 2 exemplos aí, né? Lembrei-me de um caso antigo. Ponto. Vamos animar a festa. O próximo sinal de pontuação que nós temos é o ponto de interrogação. Ele é utilizado para fazer perguntas diretas. Quem é você? Por que não, ninguém ligou? Tá? Então, essa é a função do sinal de ponto de interrogação usado para perguntas diretas. Nós temos o ponto de exclamação, que vai indicar uma admiração, uma ordem, uma surpresa, enunciados exclamativos, tá? Nossa, isso é demais. Ah, deixa isso aqui, tá? Então, esse é o ponto de exclamação usado para esse tipo de situação. Nós temos aí a rainha vírgula, né? Ela é que manda e desmanda na nossa pontuação, ela é que faz aí os estragos quando a gente não usa, quando a gente usa no lugar errado, né? Primeira função é para separar aí nome de lugar, nas datas e endereços. João Pessoa, vírgula, 22 de fevereiro de 2008. Para separar aí expressões de apelos vocativos, quando a gente fala com alguém, né? Meu filho, vírgula, eu só desejo a tua felicidade. Para separar aí o aposto, tá? Quando a gente quer especificar algo, tá? Antônio, meu amigo, tá? Estou especificando aí que o Antônio é meu amigo, gosta de música popular. Para separar expressões explicativas, retificação, isto é, por exemplo, ou melhor, ou seja, quero dizer, tá? Isso são expressões explicativas ou de retificação. Na caixa havia 2 objetos, ou seja, um elástico e um medalhão. Serve também para separar as orações coordenadas, cobram muitos impostos, poucas obras são feitas, tá? Nós temos aqui 2 orações, certo? Então, a vírgula, ela é usada para separar as orações. Usada para separar as orações coordenadas indéticas desde que não sejam iniciadas por i ou i nem. Ela ganhou um carro, vírgula, mas não sabe dirigir, tá? Então, aí a gente está vendo aí que tem um mas aqui, ó, um mas. Então, eu posso sim usar vírgula. Para separar orações adjetivas e explicativas, a Amazônia, que é o pulmão do mundo, está sendo devastada. Então, aqui nós temos uma oração adjetiva, que é o pulmão do mundo. Então, eu uso vírgulas para separar essas orações. E para separar o adjunto adverbial deslocado, ó. Por que deslocado? Porque ele está vindo primeiro aqui, ó. Que geralmente para vir aqui é o sujeito, né? Então, à noite, vírgula, saiu de casa e não mais voltou. Se tivesse lá no final, não precisaria de vírgula, tá certo? Para separar as orações com o verbo no gerúndio, que o verbo no gerúndio, ó. Chegando a casa, vírgula, trate de estudar. Para separar elementos paralelos de um provérbio. Mocidade ociosa, vírgula, velhice vergonhosa.
Para separar itens de uma mesma espécie, desejo de saúde, vírgula, dinheiro, vírgula, muito amor. Para separar partes com o mesmo conectivo, trabalha, vírgula, e teima, vírgula, e lima, vírgula, e sua. Para separar palavras repetidas, já já falaremos sobre isso. Então, essas duas palavrinhas não vão ficar juntas, são repetidas, então eu vou usar a vírgula. Já o ponto e vírgula é usado para estabelecer uma pausa bem marcada entre duas partes, né, de um enunciado, quando já se foi separado por vírgulas. Então, eu já usei a vírgula e aí eu uso ponto e vírgula para deixar algo, né, bem separadinho mesmo. Antigamente, ó, a vírgula, eram problemas políticos, ponto e vírgula, hoje são financeiros, políticos, sociais e econômicos. Aqui eu tenho algo que era só sobre antigamente. Aqui já é atual. Então, ponto e vírgula está separando aqui esses dois momentos. Uns estudam, trabalham, esforçam-se. Ó, agora eu vou falar de outros. Outros vadiam, folgam, divertem-se. Separar itens de uma enumeração. As vozes do verbo são ativa, ponto e vírgula, passiva, ponto e vírgula, reflexiva. Próximo sinal, os dois pontos, indicam, e aí em seguida, que vem uma citação, ó. E Deus disse, dois pontos, faça-se luz. Então, é uma citação. Só lhe digo uma coisa, aqui é uma explicação. O que é essa coisa? A mentira tem pernas curtas. E a enumeração, ó, estavam lá dois pontos, o pai, um irmão e o avô. Então, isso é a enumeração, tá? Citação, explicação, enumeração. Aqui nós temos as reticências, que vai o quê? Denotam silêncio. A pessoa se calou, né? Mas interrupção da frase ou omissão de palavras, tá? Ia falar mais o quê? Quem tudo quer, não é que desconfie dele, mas, ok? Aspas vai indicar as falas de alguém ou destacar citações, né? Destacam palavras que se queira dar importância também. Destacam títulos de livros, jornais, revistas, tá? Parênteses serve para isolar comentários, ok? Então é isso. Esse aí foi o nosso primeiro tópico, né? Que agora a gente vai para o segundo, que é o uso dos porquês, certo? Vamos para o uso dos porquês aqui. Nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê separado, o porquê junto, todos os dois sem acento. Nós temos o porquê separado com acento e o porquê junto com acento, tá? O porquê ele tem dois empregos diferenciados, certo? Quando for a junção da preposição por mais o pronome interrogativo, que ele vai possuir o significado de por qual razão ou por qual motivo. Exemplo: por que você não vai ao cinema? Por qual razão? Não sei por que não quero ir. Por qual motivo? Então, eu tenho que observar muito, tá? O contexto da frase, tá? Quando for a junção da preposição por mais o pronome relativo, vai possuir o significado de pelo qual e poderá ter flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Exemplo: sei bem por quê, motivo, permaneci neste lugar. Tá certo? Então, esses aqui são os empregos do porquê separado sem acento, tá?
O porquê separado com acento, quando ele vier antes de um ponto, seja final ou interrogativo ou exclamação, o porquê deverá vir acentuado. E ele vai continuar com o significado de por qual motivo. Exemplo: vocês não comeram tudo pelo qual motivo, né? Por quê? Andar 5 quilômetros? Por quê? Lembrando que eu vou usar porquê separado com acento em finais de frase, antes do ponto. O porquê junto é uma conjunção causal explicativa, com valor aproximado de pois, uma vez que e para que, tá? E aí eu vou usá-lo para respostas. Não fui ao cinema porque tenho que estudar, pois tenho que estudar. E não vá fazer intrigas porque uma vez que prejudicará você mesmo. Então, quando eu substituo por pois ou uma vez que, eu vou usar o porquê junto, sem acento. E aqui eu tenho o porquê junto com acento, que ele é um substantivo, tá? Ele tem o significado de o motivo, a razão, por isso que é acompanhado de artigo, ó, substantivo. Ele vai vir acompanhado de artigo, de pronome de adjetivo, ó. O porquê de não estar conversando. Diga-me um porquê, tá? Então, ele, para ser substantivo, ele antes vai ter que vir acompanhadinho do artigo. Ok? No nosso próximo tópico, nós vamos ter aquelas expressõezinhas, né? Do mas ou do mais. Que eu trouxe aqui também para vocês, que nós vamos recordar, né? O mas é conjunção, é uma ideia contrária. Ela estudou muito, mas não conseguiu boa nota, tá? O time terminou o campeonato sem derrota, mas não foi campeão. É sentido contrário, ok? Já aqui, ó, indica quantidade, mais, não é mais, ok? Ela leu mais livros, ó, quantidade, este ano do que o ano passado. Você precisa cuidar mais do seu gato, certo? E o mas com acento, gente, é adjetivo, é o antônimo de maus. Aquelas pessoas foram muito más, ó, de maldade. As pessoas más não devem ter animais de estimação. Ok? Então é isso daí, galerinha. Beijo e fique com Deus. E a boa prova, tá?